Barão da América, direto de Nova York. 13h25 da tarde, pelo horário oficial de Brasília, hora de fazermos a conexão diretamente com os Estados Unidos para conversar com o nosso correspondente, Eduardo Barão. Barão, ontem nós falávamos aqui sobre diversos assuntos, dentre eles eu perguntava para você sobre a sua percepção de um aumento de movimento ou não em relação justamente ao turismo em Nova York, né? Então a gente volta a falar sobre isso. O Barão já tá ok? Já tá sim. Diga lá, Barão, boa tarde. Coutinho, boa tarde para você, todo mundo no Brasil. Eu fui atrás dos números, né, Coutinho, que você perguntava, você é um especialista no setor, né? E os números mostram exatamente o que você falou, que está tendo um aumento aqui na quantidade de turistas. Em especial, esse número é aferido por causa da ocupação dos hotéis. Houve um aumento da ocupação dos hotéis, por exemplo, na segunda semana de março, 47% de ocupação nos hotéis, chegou a bater 65% da capacidade da rede no final de semana. Esses números ainda estão distantes daquele anteriores à pandemia, mas é um avanço significativo. Tem um outro número aqui, por exemplo, tem um pessoal que cuida ali da Times Square, o cartão postal de Nova York, né? A medição mostrou um aumento de 15% nos últimos dias da quantidade de pessoas passeando pela Times Square, cerca de 100 mil pessoas passando diariamente pelo cartão postal. Então, é um cenário diferente nesse momento. Tem alguns fatores que a gente pode colocar nessa equação. Primeiro, que a temperatura está mais alta, né? O inverno mais rigoroso já passou. Mas, sem dúvida nenhuma, você pode colocar nessa conta a vacinação que está sendo cada vez mais acelerada aqui no país. A gente está vivendo o feriado do Spring Break em algumas localidades, então também tem muitos americanos de outras partes dos Estados Unidos que vêm aqui para Nova York. Então, os números vêm aumentando, há uma mudança no cenário, com a reabertura de bares, restaurantes, cinemas, museus, mas, sem dúvida nenhuma, a vacinação em massa é o principal motivador desse cenário diferente. Nova York chegou a ser o epicentro da pandemia de coronavírus, lá quando eu cheguei em abril do ano passado, com mais de 800 mortos por dia, foi o pico da pandemia por aqui, e aí houve uma mudança radical, lockdown, testagem em massa, e a partir daí os números começaram a cair, e hoje dá para falar, Coutinho, que está muito perto de se ter uma Nova York parecida com aquela que a gente acompanhou nos filmes. Eu conheci Nova York lá atrás, quando vim para cá. Não pela movimentação, ainda a movimentação é muito abaixo, mas aos poucos o turismo, que é fundamental, está voltando aqui para Big Apple, Coutinho. Barão, duas passagens rápidas, assim, só para a gente dar uma respirada aqui na programação da Band News FM. Você sabe muito bem, né? Uma das vezes que eu estive aí em Nova York, levei meus pais, levei a minha sogra, e tava um calor de 14 graus abaixo de zero. E a gente caminhando ali pelo Central Park. E aí a minha sogra vira e fala assim: a gente vai ficar nesse parque aqui muito tempo? Nesse parque aqui no Central Park, a gente falou assim, aí a gente falou assim: olha, acho que é melhor a gente procurar algum abrigo, deixar a coitada da minha sogra, meus pais caminhando com menos 14 de temperatura, e aí a gente foi fazer um programa um pouquinho menos sacrificante para todos nós. Mas Nova York realmente... que nessa temperatura você nem se situa, né? Você não sabe nem onde você tá mais. É verdade, é verdade. Aí quando dá para fazer calor, faz calor. E quando dá para fazer frio, faz frio, né, Barão? Aquelas roupas de meia estação, a Michelle, minha esposa, falou que tá jogando tudo fora. Tá doando tudo, porque não precisa, Coutinho. Ou é muito frio, ou é muito calor. Mas agora a gente está vivendo uma temperatura relativamente amena. Talvez por isso também a galera tá saindo um pouco mais de casa. Mas é isso que você falou. Quando vier para Nova York, prefira menos 14, convenhamos, é difícil passear, mesmo que você esteja todo encapotado, viu? Valeu, Barão. Que vontade de voltar a viajar. Vai chegar, essa hora vai chegar. Abraço para você, até amanhã. Até amanhã, Barão. Bom trabalho, valeu, até mais, obrigado.